Yuki-onna está diante de Yoga trajando a armadura de ouro, mas a hora de Cronos o previne que se portar a armadura de aquário fosse o suficiente, Camus já teria congelado o fogo dos deuses do Olimpo. Portanto, seu pupilo não terá mais sucesso do que ele. Nesse momento, a caixa de Pandora da armadura de bronze começa a brilhar, e dela a vestimenta danificada de Yoga se revela. O Cavaleiro de Atena garante à sua adversária que terá sucesso graças à sua armadura de cisne. Porém, Yuki-onna debocha das palavras do Guerreiro do Gelo. Acredita que jamais conseguirá com essa armadura em péssimo estado. Pergunta se ele tem certeza que é com aquilo que pretende garantir sua vitória. Yoga revela que é exatamente isso. Usará o pó de Kemet que se fundiu à sua vestimenta sagrada desde os tempos remotos da era mitológica e o extrairá através da técnica ponto triplo. Yoga abre suas mãos elevando seu cosmo ao máximo. Alexer está perplexo, jamais ouviu falar disso. O ponto triplo é o único ponto de pressão e temperatura que permite a existência de um elemento nas três formas: sólido, líquido e gasoso. Durante seu treinamento na Sibéria, Yoga aprendeu, graças a seu cosmo, a influenciar na temperatura e pressão dos elementos. Ele conta que cada elemento possui seu próprio ponto triplo. Portanto, ele apenas precisa atingi-lo para que o pó de Kemet saia parcialmente da armadura de cisne. Mostrará agora a serva do Deus do Tempo. Chegou a hora! Confira agora o novo volume que traduzi na íntegra em primeira mão. Oi amigos, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Deixa o like e já me segue para receber os conteúdos do canal mais atualizado de Saint Seiya, agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos cavaleiros. Saint Seiya Time Odyssey Yoga Entre Fogo e Gelo, parte 7. Yuki-onna vê que Yoga disse a verdade. Pode observar partículas azuis se formando nas bordas de sua armadura, flutuando suspensas no ar. Yoga abre seus olhos, agora associado ao zero absoluto e concentrado em uma área bem específica. O pó de Kemet definitivamente converterá o fogo do Olimpo em gelo. Mas a hora acredita que ele falhou. Deve olhar ao seu redor. Se precisa atingir um ponto específico, não conseguirá, pois o fogo se espalhou por todo lugar. Contudo, Yoga diz que não por muito tempo, já que ela se esqueceu de um detalhe muito importante. Yuki-onna não entende o que está acontecendo. O fogo está sendo atraído para um único ponto, que está ao redor de Fênix. Ela não entende como isso é possível. Yoga, movendo seus braços, pergunta se ela não conhece a lenda da ave mortal. Através das chamas mais ardentes, a Fênix renasce ainda mais poderosa das cinzas. Ikki diz que é exatamente isso. Sua armadura, reforjada graças ao fogo divino e por seu sangue que derramou, evoluiu uma vez mais, aumentando dessa forma seu poder 10 vezes. Essa é a ressurreição de Fênix. Yuki-onna acha que isso é impossível, mas ele conseguiu concentrar todas as chamas em seus punhos. Yoga pede que agora faça o fogo queimar o berço. Ikki compreende. Cisne quer que sua adversária receba o ataque ao invés de contê-lo. Fênix assumirá os riscos e o fará. Ele lança suas chamas na direção daquilo que está coberto por um manto. Yuki-onna se coloca na frente para proteger seu filho. Ela recebe as chamas diretamente, segurando o artefato de Ludin. A hora está furiosa. Não acredita como o miserável teve a ousadia. Irá acabar com o Fênix. Entretanto, Alexer a segura. Ela não percebe de onde ele surgiu. O Guerreiro Azul está segurando Yuki-onna para que Yoga lance seu ataque. Ela pede para que a solte. Do contrário, Alexer também se converterá em uma estátua de gelo. Mas ele não o fará. Já cometeu um crime imperdoável ao tomar a vida de seu próprio pai. Então oferece com alegria sua vida para salvar seus irmãos e todo o Grade Azul. Grita para Yoga atacar sem hesitar. Ele não terá outra oportunidade. Yoga, queimando seu cosmo, chama por Alexer. O mangá que desenvolvi por 13 anos finalmente está completo e comemora meus 20 anos de carreira. Adquira agora mesmo a história completa em sua edição definitiva, link na descrição. A história se repete como há 7 anos atrás. 3 cavaleiros unidos por um único propósito. Daquela vez, Jorge conseguiu concentrar o fogo divino em um ponto. Ludin sacrificou seus olhos para imobilizar a chama sagrada. E seu mestre Camus, que através desta armadura, o encoraja a executar seu ataque
ataque mais poderoso. E desta vez completará a missão em seu nome graças ao pó de Kemet. Alexer grita para Yoga se apressar, pois não aguenta mais. Ikki diz que chegou o momento. Yoga ergue suas mãos e eleva seu cosmo, o intensificando ao ápice para alcançar seu sétimo sentido. Execução Aurora! O poderoso golpe atinge diretamente Yuki-onna, que grita por seu bebê. Seu corpo começa a ser congelado, assim como as chamas do artefato. Uma grande explosão ocorre. Da fumaça surge uma grandiosa escultura de gelo diante de Yoga. Ele conseguiu. O fogo divino se converteu em um gelo eterno, da mesma forma que Yuki-onna. Alexer fica feliz por Yoga conseguir a vitória. O guerreiro do gelo quase foi congelado. Yoga pede perdão a seu amigo. Conseguiu evitar seus pontos vitais, mas seu sofrimento certamente foi terrível. Ikki o remove da escultura de gelo que se formou. Yoga pede que Fênix o aqueça com seu cosmo flamejante. Mesmo com ferimentos leves, o frio pode lhe tomar a vida. Ikki fará como seu amigo deseja, mas antes quer saber o que está debaixo daquele manto. Cisne segura aquilo que Yuki-onna chamava de bebê. Acredita que não há nada lá além de um bloco de gelo, mas Fênix crê que ela sacrificou sua vida por algo além disso. Ao abrir o manto, vê um bebê congelado. Parece que o amor dela pelo filho foi além da morte, como o amor de Yoga por sua mãe. Ela possuía um amor dominado pelo ódio por um pai, um amor possessivo que se tornou prejudicial, mas mesmo assim era um amor. O cavaleiro coloca o bebê nos braços de Yuki-onna. Yoga vê que ela estava disposta a morrer para proteger seu filho. Se sacrificou por ele sem hesitar, e por isso há respeito suficiente para garantir que eles sejam reunidos na morte. Cumprir a missão deveria deixar Yoga feliz, mas está atormentado pela grande dúvida gerada por aquelas visões. Cisne precisa saber a verdade, e sabe muito bem quem é o único que pode lhe revelar. Seguirão em frente de volta ao palácio. Naquele lugar, a sombra da misteriosa inimiga pode ser vista carregando o tridente de Poseidon. Meus amigos, que história emocionante e impressionante. Com certeza carrega toda a essência clássica dos Cavaleiros do Zodíaco que tanto amamos. É incrível como Jerome Alquier nos surpreende cada vez mais. Não perca o próximo vídeo com a conclusão dessa história. Um agradecimento especial aos membros do canal pela força, contribuição e por acreditarem no trabalho, sempre realizado com paixão, que compartilhamos por Senseiya desde a época da manchete. Aqui do lado esquerdo tem a playlist da nova saga oficial de Poseidon, Rise of Poseidon, e do outro lado a saga dos deuses, a versão que criei da continuação do prólogo do céu com os anjos solares de Apolo. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta, #mama. Muito obrigado. Manda esse vídeo pro seu amigo fã de cavaleiros. Testando. Oi. Testando. É isso aí. Testando. Oi. Oi. É isso. E sabe quem é o único que pode lhe revelar? E sabe muito bem quem é o único que pode lhe revelar. Execução Aurora! Não, essa foi péssima.